Meus amigos, hoje a gente está aqui com quem eu considero um ícone do nosso jornalismo, que aí lutou muito contra a censura, pela nossa liberdade de expressão, até hoje continua todos os dias mostrando a coragem que é necessária para um jornalismo de verdade. Estamos aqui hoje com o Políbio Braga, que é um amigo querido de muito tempo e que tem uma experiência incrível para contar para nós de todo o trabalho e da luta dele contra a esquerda, a censura e a favor da liberdade e da verdadeira informação. Políbio, conta um pouco para nós como é que foi sempre estar nesse lado da trincheira de quem defende a liberdade, de quem defende que a gente possa informar de verdade, praticar esse jornalismo de verdade que está praticamente extinto no Brasil hoje. A pessoa ser coerente com as suas posições, né? Que é o que eu tenho feito durante toda essa minha trajetória aí no jornalismo, né? Claro que isso tem um custo. Por exemplo, o meu maior custo foi ter sido expelido da mídia tradicional. Eu praticamente trabalhei em todos os jornais diários, emissoras de rádio e de televisão com conteúdo jornalístico, né? Aqui de Porto Alegre. E ou eu fui para a rua de todos eles, ou eu os demiti, né? Só na RBS eu fui para... Eu tive 6 incidentes desse tipo, né? Em 3 ocasiões eu fui para a rua. Em outras 3 eu os demiti, né? Minha primeira demissão foi na sala do próprio Maurício Sirotsky, que me botou para fora. E sempre por problema de opinião. Sim. Sempre por expressar as minhas opiniões, né? Então, eu acabei fora desse jornalismo tradicional aí, questão de 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer jornalismo só de internet. Tu foi o primeiro, né, Políbio? Eu fui o primeiro a trabalhar em jornalismo de internet aqui quando o primeiro provedor profissional de internet foi para a rua, foi o VRS da Procergs, né? O primeiro provedor, no primeiro dia, eu fui um jornalista ali a escrever ali. Eu me lembro até que na época eu trabalhava no Correio do Povo também, eu cheguei para o meu diretor lá, que era o Carlos Ribeiro, que era irmão do dono, o nome dele, Carlinhos Pastel chamava ele, né? Ele que mandava, né? De fato, na operação do dia a dia era ele, o CEO, né? E eu disse para ele, olha, o pessoal lá da Procergs me convidou para escrever no VRS, que é um site. Eu disse, o que é o VRS? Eu tive que explicar para ele que era um provedor, mas também era um site também, sabe? Sim. E na internet, ele disse, mas como é que é esse negócio de internet? Eu expliquei para ele que eu ia ter uma coluna. Ele disse, não, você não vai para lá. Esse pessoal é concorrente nosso aqui. E aí eu, para tranquilizar, disse, não, mas não são concorrentes, é coisa lá de internet. Você sabe o que é isso? Eu nem sei o que é isso. Então tá, eu fui para lá, né? Então, nesses últimos 20 anos, eu estou trabalhando exclusivamente na internet, né? Eu faço jornalismo de internet o tempo todo. Eu tenho um blog chamado polibiobraga.com.br. Que é recordista de leitores. Sim, né? Porque aqui nós não temos muito jornalismo de internet assim, independente. E nem de opinião. Independente, né? Porque temos muita de internet, mas digamos assim, a RBS, Calda Júnior, esses grandes grupos aí, fazem muito, né? Mas independente, assim, só um jornalista fazendo, são poucos que estão fazendo jornalismo diário, assim como eu estou fazendo de modo profissional no Rio Grande do Sul, né? Claro que ao longo de todo esse tempo aí, ou trabalhando na mídia tradicional, ou trabalhando sozinho, né? E eu tenho enfrentado uma perseguição muito grande, sobretudo através de processos judiciais, né? Então, eu tenho respondido muitos processos cíveis e criminais de todo gênero, aí o pessoal, quase todos movidos pela esquerda, pelo PT principalmente, né? Eles primeiro tentaram me tirar da mídia, né? Tradicional, e conseguiram, e depois... Isso foi lá atrás, durante aqueles horrendos 16 anos de PT. Conta um pouco para quem não conhece, tá cheio de ouvintes novinhos aqui, que não viveram aquele período horrível, que a gente já sentiu a mão dura da censura na nossa cidade e da perseguição política a quem era divergente da esquerda, né? Conta um pouco para nós como é que foi enfrentar a perseguição do PT nos 16 anos de prefeitura. O que o PT fazia nos governos dele aqui, da prefeitura, 16 anos, e nos 8 anos de governo do Estado, né? O que eles faziam? Eles faziam o seguinte: primeiro,
se o jornalista estava incomodando muito, ou seja, criticando eles, né? Eles pressionavam através do corte de verbas publicitárias, os veículos de comunicação. Então, eu lá na Band, como fizeram comigo, por exemplo, dizia, olha, nós vamos cortar as verbas de publicidade de você. Mas eles não diziam explicitamente assim, nós vamos cortar as verbas de publicidade para você por causa do jornalista Políbio Braga. Se você não botar ele para a rua, eu não publico mais publicidade, eu não tenho mais publicidade com você. Entende? Mas é claro que o diretor na época ali era o Bira Valdez, né? Ele entendeu perfeitamente o recado. Disse, é por causa do... Não é, você que sabe. Tá? É você que sabe. Isso aconteceu comigo no Zero Hora, aconteceu no Jornal do Comércio, aconteceu na Correio do Povo, enfim, todos eles, Band, todos eles. Né? Então eles começavam por aí, tira fora da mídia tradicional. E depois processavam criminalmente, para tirar a liberdade. Né? Primeiro tira o dinheiro, depois tira a liberdade. É a perseguição total. Por exemplo, eu tomei processo de todos os prefeitos de Porto Alegre, do PT. Né? O primeiro processo que eu tomei foi do prefeito Olívio Dutra. Depois o Tarso Genro também me processou. Depois o Raul Ponte também me processou. Todos. Eles não gostam de liberdade de opinião nem de expressão, né? Dá de conviver com isso, né? Então, toca processo. Não é democrático isso, nem um pouco. Deixa eu mostrar para o pessoal que não conhece aqui, ó. Herança Maldita, esse livro maravilhoso do Políbio, tem que ler, porque aqui dá para entender o que aconteceu com Porto Alegre. Eu até sempre digo para as pessoas que criticam a questão da doutrinação nas escolas, de que o PT teve 16 anos na prefeitura e vocês imaginem, uma criança desde que nasce até se formar no final do ensino médio, dentro de um sistema de educação estatal controlado pelo PT. 16 anos. Tu está formando uma geração inteira, tu está formando os professores, tu vai depois para a universidade, os professores formam professores, tu cria um ciclo viciado, né, virtuoso. É um ciclo destrutivo, né? É por isso que a gente tem hoje tantos problemas na nossa educação no município, justamente porque vem dessa herança maldita de 16 anos de PT na Prefeitura de Porto Alegre, mais 8 no governo do estado, né, Políbio? Mas eles perdem eleições em Porto Alegre há 20 anos, né? Há 20? Sim, mas os professores que dão aula hoje eram crianças nas escolas dessa época. Ele narra o que foram os 16 anos, né, dos prefeitos de Porto Alegre, o Olívio Dutra, o Tarso Genro, o Raul Ponte e o João Verley. O João Verley, na verdade, era vice-prefeito do Tarso, né? Ele substituiu ele no final aí. Depois do peremptório. Já morreu, né? Mas eram tudo... O grande problema que eu vejo aqui, que eu narro no livro aqui, porque o Fogaça que acabou com a festa deles de 16 anos. Sim. E no primeiro dia que o Fogaça subiu, foi para a prefeitura, eu pedi para ele, deixa eu entrar junto contigo aí que eu quero registrar tudo o que aconteceu aqui. Então eu narro tudo isso aqui, sabe? Eles deletaram, por exemplo, todos os relatórios sobre os 16 anos da gestão deles. Que absurdo. Eles não passaram o cargo, nenhum secretário municipal passou o cargo para o outro secretário, entende? Eles faziam inscrições no banheiro, nós voltaremos, sabe? E eles... Isso não tem nada de democracia, né, Políbio? Isso aí é bom para as pessoas verem que de fato eles são. Mas além do problema da democracia, eles são incompetentes, são maus gestores. Mas isso de apagar todos os registros é criminoso, isso. Isso aí é o de menos que eles fizeram, né? Que eles tinham coisas assim, que inclusive eu mostro fotografias aqui, sabe? Por exemplo, o diretor do departamento de esgotos pluviais, eu fui lá logo no primeiro dia que ele assumiu, né? A sala dele, o gabinete dele, estava entrando água pelo teto. E ele, em vez de consertar o teto, botou um moirão no meio do teto para segurar. Tá aqui. Mas, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A Defesa Civil, o chefe da Defesa Civil, estragou o banheiro. Ele mandava o pessoal dele fazer as necessidades num posto de gasolina ali vizinho, sabe? Então, isso aqui tem fotos aqui, estou mostrando tudo. E estou contando tudo, porque eu fui em todas. Quem quiser adquirir esse livro, vai onde? Pega ele onde? Aonde que tu compra? Terceira edição. Onde é que tu compra? Ó, busca o Políbio aí, ó. Diz o WhatsApp aqui, olhando pra cá.
999459810. 51, que é o código diário de Porto A gente vai botar embaixo na legenda. 999459810. R$80. Uma pechincha e ó, um livro raro, é importante ter. Políbio, conta pra nós um pouquinho assim, ó. Tem gente que acha que quando a gente olha pra pesquisa, essa última que saiu aí, que deu 24% pra Maria do Rosário, a gente sabe que nem a esquerda tá votando nela, né? Tem uns votos aí que escaparam pra Juliana Brizola, de tão detestável que é a candidatura dela. Isso aí, que ela tá desintegrando. Mas tem gente que, 24% das pessoas de Porto Alegre ainda gostariam de ter a esquerda petista de volta ao poder. Isso é assustador, né? Depois de tudo que eles fizeram, depois de todo o desgoverno Lula, que já quebrou o Brasil em menos de 2 anos, e principalmente depois de terem prometido mundos e fundos pós-enchente, não terem entregado nada, ainda tem gente que votaria no PT. Isso me choca. Porto Alegre é Cuba do Sul? Fala pra mim. Mas tem muita desse pessoal que vota no PT que tem muita gente que tá mamando aí nas tetas do governo, né? Tem muito servidor público, federal, estadual, muito CC, porque eles têm ainda muitas posições, né? Agora, Sim. inclusive no governo federal. Então, isso é pessoal que de uma ou de outra forma está ganhando aí também. Então, mas é um contingente. E tem um contingente que é ideológico mesmo, né? Sim. Que não quer nem saber. Vota até num poste se pedirem, né? Eles sabem que roubaram, que são corruptos e corruptores, né? Conhece a história do mensalão, do petrolão, mas mesmo assim é tipo aquele fanatismo, né? Também. Aquela coisa de... Não importa os meios, né? O que nos importa é o fim. E eles desprezam a verdade. Então é uma gente assim que eu chamo de os filhos de Caim. Sim, concordo contigo. Perfeito. São os filhos de Caim. Aparentemente aqui a nossa população se deu conta disso. Há 20 anos que eles não conseguem ganhar a eleição em Porto Alegre. E nem vão levar essa. Vão perder essa. 24 anos perdendo a eleição e vão perder para sempre. Porque, na verdade, depois, principalmente, não dessa gestão deles aqui, que tudo bem, mas depois do mensalão e do petrolão, o que tinha acontecido é que a esquerda brasileira tinha que ter feito uma autocrítica, que não fez. Tinha que ter proscrito o PT, porque é uma organização criminosa, se transformou nisso, né? E tinha que simplesmente tirar da vida pública o líder deles, né? Em conteste, que é o Lula da Silva. Quer dizer, eles não fizeram autocrítica, não proscreveram a organização criminosa, o PT, e não expurgaram o seu líder. Ainda enalteceram e tornaram presidente de novo. Tornaram, né? Então, a população está dando resposta agora nas urnas, né? Você veja aí que nas grandes cidades brasileiras, o PT tem 24 prefeitos, vai perder. Dos 500. Vai perder. Saiu uma matéria, inclusive na Globo, que me chamou a atenção, né? Porque até a Globo publicando a verdade é uma coisa rara. Saiu uma matéria na Globo dizendo que o PT estava muito preocupado com a gigantesca rejeição às lideranças do PT na eleição agora no Brasil. Que eles estavam mal em todos os lugares. Isso é resultado e reflexo do governo Lula. Não tem outra explicação. Dele e da Dilma, né? Na verdade, porque no governo Lula e no governo da Dilma é que ocorreram aqueles escândalos de corrupção da Lava Jato e do Petrolão, né? Mas além disso, a própria Dilma Rousseff, por exemplo, que foi a última presidente do PT, ela foi deposta, acho que um pouco por corrupção, sim, ocorrida durante todo o período dos mandatos, mas principalmente porque ela destruiu a economia brasileira. Claro. Quer dizer, quando ela saiu, foi posta para fora, nós estávamos aí enfrentando uma inflação superior a 2 dígitos, com viés de alta, e uma recessão tremenda, a maior recessão de toda a história econômica do Brasil. Também na casa dos 2 dígitos. Isso aí foi o que determinou realmente a queda dela. Então, isso tudo aí, as pessoas... E também tem agora sim, são muitos, são na casa do trilhão. Eu fico pensando o seguinte, essas pessoas que ainda depositaram confiança no PT, né, nessa última eleição, e acreditaram aí
nas maiores mentiras, que o próprio Lula diz em sincericídios, que se as pessoas ganham um pouquinho melhor ou estudam um pouquinho mais, já não querem mais votar nele. Então ele quer manter as pessoas na pobreza e na miséria e na ignorância para continuar sendo eleito. E assim, porque o PT não tem nem quem botar no lugar do Lula hoje se o Lula sumisse do mapa. Mas o que eu vejo é o seguinte, essas pessoas, elas já viram que ele está fazendo o que quer no país, viajando o mundo todo, com um luxo absurdo, desde os lençóis egípcios até as grandes suítes de reis e rainhas que eles se hospedam o mundo afora, ele e a esbanja. Isso é um tapa na cara da população. As pessoas estão vendo isso. E por outro lado, o Tachad metendo a mão no bolso de todo mundo, não tem como eles conseguirem um resultado positivo na eleição desse ano. E isso vai ser uma derrocada para eles em 2026, Políbio. Tu não acha isso? Se tivermos uma eleição limpa, sim. É que tem coisas que não tem como esconder. O Lula tem que ser considerado não apenas como Lula e o PT como o PT, mas como integrante de um consórcio aí que eu chamo de o eixo do mal, que é esse conjunto aí dos empresários patrimonialistas, exato, mais a contigo. academia ideologicamente comprometida com o que existe de pior, né? Mais os políticos... Os comuno-globalistas, todos eles no mesmo time. Mesma conjunção aí destinada a subverter a ordem social mundial e econômica. E saquear o que puderem. É típico do eixo do mal. Eles estão desde 1500 aí, então estão se cevando, né? Concordo contigo. E o Lula e o PT são instrumentos dessa ordem. Mas graças ao advento das redes sociais, a cada dia que passa tem mais pessoas sabendo dessa realidade. Como é que tu vê a questão da censura hoje no Brasil? Com tudo isso que o STF tem feito contra a liberdade de expressão, junto com uma parcela do Legislativo e do Executivo, que querem calar a população justamente porque não querem que a verdade seja dita. Claro, o ministro Alexandre de Moraes, ele é a ponta de lança de todo esse sistema aí, né? Ele não age sozinho. Está sendo usado, é claro, as pessoas dizem, mas ele é um tirano, não. Ele é a ponta de lança do do sistema. Ele é a ponta de lança, ele é um instrumento que está sendo usado aí para um sistema de dominação e de exploração que nós vivemos aqui, e de atraso, porque eles se servam no atraso, eles só conseguem progredir no atraso, né? Exato. Então, mas eu acho que a reação da população, ela está se expressando de uma maneira muito vigorosa, e nós temos obtido algumas conquistas muito importantes, né? E eu acho que a conquista mais importante que se pode conseguir agora é o impeachment da ponta de lança. Concordo contigo. Eu acho que tudo isso, se derrubar essa pedra, é um jogo de dominó, vai para todo ele, né? Como um castelo de cartas vai cair. Concordo. Né? Mas eu acho que isso é importante. E eu acho que estamos tendo os êxitos importantes aí nessa luta do povo brasileiro aí pela sua libertação, sabe? Para quem não sabe, Políbio sempre presente em todas as manifestações, é um ativista também, ou no Parcão, ou em São Paulo, sempre presente, sempre do lado certo. Políbio, pro pessoal que está nos assistindo, deixa um recado aí pra gente encerrar essa nossa entrevista. Estou tão feliz que eu estou entrevistando ele. Aprendi muito de jornalismo com o Políbio Braga. Olha, o que eu podia dizer, e é o que eu tenho dito de um modo geral, inclusive nos programas dos quais eu tenho participado aí pela internet, né? Eu sempre tenho repetido a mesma coisa. Vocês não se deixem enganar nessas eleições municipais aqui, porque eu acho que do resultado dessas eleições municipais e da vitória cachapante que eu espero aí da oposição, nós vamos aí encorpar esse movimento pela nossa libertação aí, muito grande. É muito importante que nós possamos eleger aí, eu tenho dito e repetido o seguinte, olha bem quem que você vai votar para prefeito e para vereador, né? Veja se ele está comprometido realmente com a oposição. E a oposição, na minha opinião, mais consequente... Oposição ao Lula. Oposição ao sistema, né? Então, e eu acho que a oposição mais consequente que nós temos hoje são das pessoas que estão alinhadas com o Bolsonaro, né? E nesse sentido eu tenho recomendado, inclusive para quem eu conheço, e eu mesmo vou fazer isso aí, um voto em pessoas como a Fernanda, que está aqui comigo, né? Que é o meu voto garantido dos meus amigos, e eu recomendo assim, de olho fechado. Né? Alegria, obrigada. Para quem quiser me ouvir, sempre tenho repetido a mesma coisa. Eu voto na Fernanda. E alguém até me disse, mas você de vez em quando se incomoda com a Fernanda. Eu digo, isso tudo está acima, porque o que vale é o que a Fernanda representa, não é tanto o que possa acontecer naquele aspecto. Tá? Tamo junto. A Fernanda é como se fosse um membro da minha família. Tem briga na família, mas eu estou sempre com ela. Muito obrigada. Gente, não esqueçam,
deem uma olhada no site. Se você ainda não segue, marca ali para seguir, para curtir, para compartilhar as publicações do site do nosso querido jornalista Políbio Braga. E não esquece, Herança Maldita é no WhatsApp que está aqui na legenda. Vamos dar uma força. Esse livro precisa ser lido para que todos compreendam o processo pelo qual nós passamos na cidade de Porto Alegre.